cheguei em São Francisco Xavier, me falaram assim, procura o Pio lá, não sei o que e tal. Pio. O Pio é um apelido de criança, Dip é um sobrenome. Que lugar de São Paulo? São Paulo é um monte de cidadezinhas assim que se juntou, né? Cidade, que lugar? São Paulo, mas capital. Mas que lugar lá? Eu nasci no Bexiga, morava na Rua Rocha, ou melhor, meus pais moravam na Rua Rocha, e eu morei muito pouquinho lá no Bexiga, e aí depois nós fomos para o Alto da Lapa, e ali eu passei a minha infância toda, adolescência, e depois continuei por perto, sempre na Zona Oeste ali, Pompeia, Perdizes e tal. Tá, e daí para a fotografia, para o audiovisual, como é que foi essa história? Foi dali, daquele início de vida adulta, por um convite do Walter Abreu, que é um amigo meu até hoje, quem me ensinou tudo de fotografia. Eu entrei como assistente dele em 1980 e ali nasceu a fotografia para mim. Eu comecei em estúdio com iluminação controlada e em laboratório também. Eu fui um laboratorista, fiquei muitos anos também como laboratorista. Fazia revelação. Exatamente. E daí o interesse para você, para o cinema, para o filme como um todo, para a imagem em movimento, foi tranquilo? Então, o meio que eu sempre andei, e partindo até da minha própria irmã, que é jornalista, eu vivi muito perto do audiovisual o tempo todo. Fosse da fotografia ou do vídeo, sempre muito perto. E aí tem uma história que é assim, né? Eu entendi que eu segui pela fotografia também por um motivo, não só porque eu iniciei a convite do Walter diretamente na fotografia, mas o vídeo estava sempre teve muito por perto. Mas a fotografia me permitia trabalhar sozinho, me permitia começar e finalizar o trabalho sozinho. Que é fantástico isso. Isso para mim é algo que eu penso nisso até hoje, né? E vi por outros prismas, vamos dizer assim, ao longo do tempo, o antigo Abelha ressurgir. O que é o Abelha? É o repórter que trabalha sozinho, ele edita, ele monta, ele grava tudo sozinho, ele sai sozinho e faz tudo. É chamado... O repórter Abelha. Exatamente. E aí você já foi fazer isso também? Não? Já saiu com essa ideia? Eu já fiz, assim, já tive essas experiências, mas eu quero dizer que a escola sempre pediu no vídeo uma equipe grande, são muitas tarefas e a gente precisa e tal. E a fotografia era eu e minha câmera e tal. Então tem um pouco disso, uma coisa muito pessoal que eu enxerguei, que eu imprimi nessa minha escolha da fotografia. Entendi. Por ser um universo do audiovisual que eu poderia trabalhar sozinho. É um tipo de produção que é aquela história cabeça, ombro, perna e pé, que vocês na íntegra. E falando nisso, quais foram? Você tem 2 filmes aí, os últimos 2 que você fez. Foi o Conserveiro. Conserveiro já é um dos filmes bastante conhecido aqui na região, inclusive pela profissão. O que é o Conserveiro? Quando eu vim para cá, eu conheci esse ofício que chama-se conserveiro. Eu andando pelas estradas de terra, eu via homens cuidando delas, conservando elas. Com enxada, inclusive. Com enxada, na enxada. Tá. E aí eu fui entender que é um ofício criado pela administração do distrito, lá na primeira administração, há muitos anos atrás, para que os homens sitiantes que moravam na beira da estrada,
eles ganhavam esse trabalho e um salário para cuidar de aproximadamente 3 quilômetros. 1,5 quilômetro para lá, 1,5 quilômetro para cá. Depois pegava outro conserveiro lá. E para que houvesse a conservação das estradas. Sim, e quem conta muito melhor do que eu sobre essa conservação é o Quinzinho, morador daqui, que no filme é quem dá essa diretriz, essa linha no filme, conta diretamente essa história do conserveiro. O que me aguçou nessa história do conserveiro é porque na usina, nessa usina que eu fiquei até os 20 anos de idade, o conserveiro existia. Esse conserveiro, quando agora o Pedro me explicou e você está me contando, existia esse conserveiro, porque caía pedaço de cana, ou caía coisa na estrada, era o cara que ia limpando, etc. Exatamente. Por que você escolheu essa temática para lidar no primeiro filme? Tem um porquê, sim. A minha filha veio me visitar no início, quando eu mudei para cá. Para São Francisco Para São Francisco Xavier. Então ela veio conhecer, quer dizer, ela já conhecia, mas veio me visitar. E andando pelas estradas, ela me viu parar e conversar com os conserveiros. E aí, continuando o caminho, eu expliquei para ela que eram conserveiros e tal. E ela falou, pô, pai, a gente podia fazer um curta sobre isso. Então você fez esse primeiro filme com ela. Ela participou diretamente. A direção é dela. É dela. Total, e fiz a direção de fotografia. E ela já tinha carta? Nós dois. Ela já tinha carta. Deu, foi passando. Não, já tinha ela ia receber a carta, porque o TCC era para se formar. Ela ligou para mim, eu estava em João Pessoa, morando em João Pessoa, foi um período que eu saí daqui, fui até João Pessoa 1 ano. Ela me liga lá e fala, pai, eu vou me formar no final do ano que vem, vamos fazer o conserveiro? Aí eu falei, oba, gostei da ideia. Então é o seguinte, eu vou voltar para São Francisco em janeiro, você vai para lá também, nós vamos nos encontrar, e ao longo do ano você vai ter que ir para lá, porque ela não mora aqui, né? Morava na época em Paraty. Você vai ter que voltar para lá ao longo do ano, até o final do ano, umas 5 vezes aí para a gente fazer. Pós-pandemia? 2014. Não, antes da pandemia. 2014. 2014. Eu estava em 2013 lá em João Pessoa, 2014 nós filmamos e montamos o filme. Ou seja, cabo e rabo. Exatamente, durante um ano certinho. A programação foi super legal, deu certo, aquele dia eu tinha falado para ela. E foi isso. Quando a gente vai na rodoviária, a primeira coisa que a gente procura é saber ver o itinerário do ônibus. Se o ônibus vai chegar no lugar, a gente nunca sabe. Mas o filme, o itinerário chegou onde vocês queriam chegar? Como é que foi? Chegou maravilhosamente. Porque aí entra uma conversa que serviu para mim da forma, dentro desse meu universo, ou dentro do que o universo me proporciona, tanto no Conserveiro quanto no filme do Vitor, que é o segundo filme, algo que é muito especial assim, quando se faz dessa maneira. Eu não tive programação nenhuma. Eu tive a sensação do tema em um documentário. Então, no caso, ainda falando do Conserveiro, Sim. eu e a Nara
embebidos dessa, se é que essa Ideia, palavra está certa. Não, eu digo, por eu ter vindo para São Francisco Xavier, não é só essa ideia, de todo esse universo da roça. E mais ainda, da comunidade que aqui vive, e isso é um ponto muito importante, eu acho, né, de tudo que a gente aprende em São Francisco Xavier, é essa comunidade que vive aqui. Isso me fez enxergar o filme, nos fez, porque a Nara estava junto comigo na mesma toada. A gente enxergar os conserveiros, a fotografia, o pó da estrada, essa luz de outono, porque quando eu disse a ela, olha, vamos nos encontrar em janeiro, você vai ter que voltar para São Francisco pelo menos umas 5 vezes até o final do ano. Eu já estava prevendo, e isso é fato, que eu queria gravar. Você não quis chamar de planejamento, mas isso chama-se planejamento. Não, né? é verdade. Nesse aspecto, sim. Isto eu planejei, que era fazer as gravações no outono e no inverno. Entendi. Por conta da fotografia. Então, isso Da iluminação. É lógico, dessa luz maravilhosa que é a luz. E esse primeiro filme, a questão que me chamou, obviamente, que acho que obviamente não, né? Foi um diálogo com a comunidade, inclusive, né? O pessoal viu o filme e tal. E isso ampliou os conserveiros da cidade, não só nas estradas, como também na cidade? Não. Para dizer a verdade, é até ao contrário. Por força da evolução das coisas e os anos vão se passando e a cidade mesmo já não é a mesma de quando eu cheguei. O número de pessoas... Você chegou em que ano aqui? Eu cheguei em 2010. Tá. Uma coisa importante que eu preciso dizer, o porquê, você me fez uma pergunta, por que nós escolhemos o tema também. O tema também. Então, além desse envolvimento, de estarmos muito envolvidos com essas emoções que uma vida num lugar desse promove, eu tinha uma coisa que me incomodava muito, que eram alguns turistas, algumas pessoas que vêm de fora e não têm essa sensibilidade e passavam pelas estradas de terra. E inclusive atropelando os coisas. Jogando poeira, pedra e tal. Isto foi uma coisa muito de... Então, este era talvez o principal objetivo. O itinerário da coisa. É mostrar que o respeito e falar um pouco sobre a conservação, não só das estradas, isso é importante eu dizer, Elcio. O filme não trata... da estrada em si, ela trata da conservação daquilo, e eu vou usar agora a frase que a Mauísa, uma querida amiga que participou do filme dando depoimentos, ela usou, né? Vale a conservação daquilo que tem valor. Da existência. Exatamente. A importância da conservação daquilo que tem valor na vida do ser humano. E no filme, pontualmente, tanto a Mauísa quanto outras pessoas, até os próprios conserveiros, com a colocação deles, o filme atinge sim o seu objetivo, que é poeticamente tocar um pouco nos ouvidos, nos olhos e no coração das pessoas, para não misturarem essa expectativa, ansiedade de uma capital, quando você sai de lá, chega aqui e esquece que isso aqui é um outro mundo, tem pessoas caminhando pela estrada, que você precisa ter esse respeito, você não precisa ter a velocidade. A única diferença é que não se usa mais caravela, né? É isso, né? Essa é boa. Mas e aí? Então quer dizer que o filme teve um puta Não, resultado. para isso sim, mas ao contrário disso, com a evolução, os conserveiros foram diminuindo, aí vieram as terceirizações.
E então chega uma empresa que a Prefeitura de São José dos Campos, alguns conserveiros passaram a ser funcionários dessa empresa e hoje, para dizer a verdade, não tem o conserveiro, tem força-tarefa. Força-tarefa. A estrada está ruim lá, a Prefeitura pega alguns homens do caminhão e vão arrumar lá. Sei. Não é mais aquela coisa orgânica de arregar a horta, de fazer... Não, e aí eu vou te falar, não sou eu, aliás, ao contrário, não sou eu que vou falar agora exatamente essa história, basta assistir o Conserveiro. Não tem? E aí veio o segundo filme, o que veio o segundo filme? Lá na sequência você fez algum outro filme com ela? Não, aí passou um período. E deve ter começado isso acho que foi em 2015 que tudo começou. Vitor Leonardi, eu encontro, ele não o conhecia, sentado na mesa de um bar aqui em São Francisco Xavier, e juntos, um monte de gente e tal, começamos a ouvir histórias do Vitor Leonardi. Só isso já fica marcado, porque São Francisco tem pessoas muito especiais, artistas, escritores, escultores, músicos, poetas, arrisco em dizer que em quase todas as artes nós temos representantes e de muito bom nível. E existe um diálogo entre essas pessoas, umas trocas? Houveram muitos diálogos nos anos passados. Aí também não vamos entrar agora nessa conversa, porque mas ela é importante. Todos sabemos que a pandemia e a Covid, ela foi um marco e mudou tudo. Então, até 2019... havia uma integração, troca... Mas um movimento cultural em São Francisco Xavier que não se explica. Enfim, São Francisco sempre teve muito disso. E Vitor Leonardi é uma dessas pessoas que quando eu vi, eu falei, não é possível, né? Não é possível. Um homem que fala muitas línguas, conhece 80 países e conhece 80 países. Não passou como turista. Não, pelo contrário, um historiador, professor, poeta, escritor, roteirista. Ele chegou aqui em São Francisco com 19 livros lançados. Hoje ele já tem mais 2. Ele chegou com 72 anos. E eu gravei o Vitor até os 80 anos. No filme eu tenho ele falando com 72 até os 80 anos. Foram 8 anos. Não que eu levei para fazer o filme, mas para terminar. A composição dele, acompanhando a vida dele, a história dele. E ficou pronto em que ano esse filme? O ano passado. 2023. Só que eu não aguentava o escritório, a advocacia, e não aguentava o sufoco. O Brasil, em 66, com 3 anos já de censura na imprensa, de notícias de amigos presos, e outros problemas, mais sérios, inclusive. Vento Sul. Entre a meia-noite e as 5 da manhã, aqui, no meio da floresta, a hermenêutica não me serve para nada. Uma coruja piou e o vento sul começou há pouco. Os troncos das árvores estão rangendo de frio. Minha utopia vai se concretizar. Como eu nunca mais vou ter 18 anos e meus cabelos nunca mais serão pretos, então devo dizer sinceramente que isso não é um problema para mim. Ainda tenho esperanças de poder rever na terra sem males as namoradas que amei aos 17, 18 e 19 anos de idade. Na terra sem males, ninguém envelhece. Ninguém precisa trabalhar, o milho cresce sozinho e as flechas atingem espontaneamente a caça. E também seguiu aqui nessa mesma discussão, apesar de ele conhecer 80 países, essa coisa toda, o foco também era São Francisco, a estadia, não? Não. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu sentei com ele aquele dia no bar e ouvi histórias dele.
Aí você encontra ele em outro bar, e essa é uma parte interessante. Não importa o bar, ele estava em todos. Do Pangea ou do K2, que são bares mais refinados, ao Tião Correia, querido Tião Correia, que é o barzinho lá da mesa de sinuca e tal. Em qualquer lugar, com todo mundo da cidade, sentava e contava história e conversava. Provavelmente, acho que eu conheci nessas minhas passadas aqui, acho que provavelmente eu devo ter conhecido ele lá também. Talvez. Agora tem uma coisa, que logo que a gente chegou aqui, nós estamos inclusive, como que chama? Lavras, né? Aqui é Lavras. um distrito de São Francisco, mais ou menos, não é né? distrito, Eu é sei, um bairro rural. Ele, quando chegou com 19 livros publicados. O Vitor. E depois, de lá para cá, já publicou mais 2, então ele está com 21 livros publicados. Entre ensaios na área de história, ensaios na área de filosofia, roteiros, infantil também, e muitos documentários, enfim. A questão que me chama a atenção, que um amigo meu aqui de São José, Pedro, ele fala, não, cara, você vai... É apaixonante, porque você vê o filme de fato, você vê uma outra coisa, uma outra... O que é essa diferença em relação, por exemplo, aos filmes que estão sendo feitos? Porque tem essa facilidade também de você sair por aí filmando com coisa, mas o conteúdo está principalmente Completa a minha frase, 2 pontinhos. Exatamente, né? A relevância está no conteúdo. E aí, para mim, eu acho que é isso. Um documentário, o que ele precisa é de um conteúdo relevante, certo? Não a fotografia é por amor que a gente faz. Vai fazer um documentário, vamos fazer uma boa fotografia, porque a fotografia no audiovisual, né? Mas é a relevância do assunto. E eu acho que aí eu volto nessa história do Vitor, do início, do porquê de eu estar escutando tantas histórias e vendo que era um cara fora da curva e fácil de... eu tive, acho que a sorte, porque qualquer cedo ou tarde, iria levantar, como eu levantei a bunda rápido da cadeira e fui na casa dele. Fui lá, bati na porta da casa dele, entrei e falei, Vitor, eu vim te propor uma coisa. Eu sei que você além de tudo que você é um cineasta, você tem filmes. Ele tinha filmes. Ele tem filmes. Tem filmes com o Renato Barbieri, grandes filmes premiados, tem o Atlântico Negro, tem a Expedição Humboldt. Nem começamos a falar sobre isso, o filme vai tratar, mas entenda, a história do Vitor é muito extensa e isso é verdadeiramente o que eu olhei e falei, ele está com 72, tenho que correr, isso tem que ser registrado, isso tem que ser gravado. Ninguém fez um filme com você, Vitor. E vou falar mais, isso é uma coisa que ele fala para mim algumas vezes já. E isso é o que me conforta muito, que é a parceria que nós tivemos, que foi uma coisa... Ele falou, Pio, eu passei a minha vida, e falo até com o próprio Renato Barbieri, que esse sim é o parceiro. Renato tem uma produtora em Brasília. Aliás, da mesma terra que eu, araraquarense. Ele era araraquarense. E aí, que sempre fizeram coisas juntos. Ele virou para mim e falou, foi você quem levantou e veio aqui bater na minha porta, propor um filme. Isso para mim já basta, vamos fazer. De terceira classe, passamos 2, 3 noites em Corumbá e pegamos o famoso trem da morte que entrava pela Bolívia e ia até Santa Cruz de la Sierra. Depois de ônibus fomos para Cochabamba, 2, 3 dias em cada lugar, depois para La Paz, sempre procurando alguma maneira de conhecer pessoas interessantes e ver se havia possibilidade de permanecer trabalhando. Não tinha uma meta prévia. Sobre a confecção do filme, e vale lembrar que nesse dia eu, pensando e sabendo de todo o trabalho de roteirização dele,
de roteiros que ele criou e tudo mais, eu falei, puta, eu estou propondo... cheguei para ele e falei, Vitão, eu vou propor uma coisa para você aqui. Eu estou vindo aqui propor para a gente fazer um filme, mas eu só tenho a mim e a minha câmera. Então, eu acho que para um documentário desse, não adianta a gente pensar muito em roteiro de gravação. Queria propor para você que a gente fizesse como um mise en place na cozinha, que o cozinheiro reserva tudo pronto, deixa tudo pronto para começar a cozinhar. Então ele tem já a salsinha picadinha, a cebola picada, tudo separadinho, lavado, tomate picadinho, tudo pronto. Falei, vamos fazer isso. Vamos gravar a sua história ao longo do tempo, vamos ver aí, nós vamos gravando. Tudo que você tiver de informação de cada momento da sua vida, ou se você quiser dividir por áreas, não importa. Vamos simbolicamente colocarmos caixas de papelão aqui, colocar essa divisão e vamos colocar dentro dessas caixas tudo que você tem de assunto. Então, filmes, livros, não sei o quê, e o que for intelectual, você vai guardando na sua cabeça. Guardando. Mas eu tenho isso tudo como um mise en place para depois nós vamos fazer esse roteiro na edição. E foi isso que a Márcia, Márcia parceira do Vitor, fez com uma maestria que eu fiquei impressionado. Mas aí a gente chega lá, ainda não fizemos o filme, né? Propus isso a ele, de irmos gravando, e assim foi, começamos a gravar. E assim, aí sim tem uma história que é de se observar para ver como que o filme chegou ao final dele, que foi, primeiro, as gravações com eles, óbvio, eu gravei com ele ao longo do tempo, então eu tenho algumas locações. Não me preocupei, aliás, a continuidade, ela era por si só o tempo. Natural, completamente. Quase viraria uma minissérie. Exatamente. E aí eu fui gravando o Vitor. No meio do caminho, num determinado ano, eu falei, bom, o Vitor já havia me falado de todas as pessoas que ele gostaria de ver dentro do filme. Exatamente, que falasse. Alunos, parceiros, tudo. E a gente vinha iniciando uma conversa para saber como queríamos fazer isso. E num determinado ano, ele e a Márcia foram para Brasília. O Vitor, ele além de tudo, ele foi professor titular da UNB e professor convidado da Federal da Paraíba, da Federal do Amazonas, lecionou em Berkeley, na Califórnia, mas em Brasília ele foi professor titular. E aí, naquele final de ano, eles foram a Brasília por conta, acho que, do Natal. E deram de cara com todos que já não moravam nem no Brasil. Alunos e tal, estavam todos. Ele me liga de lá. Pio, tá todo mundo aqui. Vem pra cá. O que você quer fazer? Eu falei, para que eu vou para aí, Vitão? Pega aí, o Renato não tá aí? Você está aí com o Renato, ele cedeu gentilmente um parceiro, um colaborador dele, da produtora, botou um tripé, uma câmera, abriu a produtora lá, era um final de semana, e a turma toda no bar. Aí ligou a câmera lá e a Márcia
ficou encarregada de fazer a entrevista com eles, porque o Vitor não queria ir falar sobre ele, né? Então ele ficou no bar com todo mundo. E aí, quando acabava a entrevista de um, voltava lá para o mesmo bar, vai lá você agora. E assim foi, e eu ganho de presente Todo esse material. todo esse material vem de lá para mim. Pós-filme, como é que rola essa coisa? Como é que é isso? Como é que foi? Como é que você teve a resposta? Porque, obviamente, quando a gente faz, que nem você falou, eu quero fazer de cabo a rabo, eu quero mexer. Obviamente, depois você chega e mostra o que você fez de cabo a rabo. Qual foi a repercussão e como que foi? O que você sentiu? Valeu a pena? Enfim, como é que foi isso? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Lógico que valeu a pena. Eu sinto que a forma com que foi feita mostra muito a importância do registro. Autobiográfico, dito por ele, contado por ele, que é um verdadeiro contador de histórias. E eu tive uma enorme satisfação de ter finalizado o filme. Entendi que um filme desse ia ser finalizado de uma maneira... não ia ser fácil, não ia ser fácil. Portanto, houve um segundo momento de colher material e o Vitor abrir o baú e começar a pegar muitas fotografias e tudo mais e tal, para que eu pudesse finalizar esse filme. Eu nunca utilizei nem os editais. Quanto mais tive apoio financeiro algum para fazer qualquer um desses 2 filmes. Nenhum apoio financeiro, nada. Fazendo devagarinho com a minha câmera e gastando a minha gasolina, o meu tempo e foi no fim. Quase cuidando do jardim, do horta. Exatamente, a minha vida sempre foi assim. Então hoje... Eu acho que é quase que a única saída para a maioria das pessoas que querem fazer, que uma ideia na cabeça, né? Porque eu acho que, de uma certa maneira, isso tem a ver com a gente. Aliás, nós temos a mesma idade, né? Sim. Então isso tem um pouco a ver com a gente, que saiu um pouco. Não, precisamos fazer, então vamos arrumar qualquer câmera, qualquer coisa, a gente vai, tem que fazer. Porque hoje não, hoje você tem recurso para você ter um equipamento melhor, para você ter uma filmadora melhor, para ter todas essas coisas, né? Enfim. Sim, e eu vejo que é aquilo que eu estava te dizendo, é a vez de voltar ao trabalho abelha. Caiu muito as condições para se fazer verdadeiramente com uma produtora, com tudo que... Não que não, mas eu digo para a maioria, para quem está mais à margem, né, desse universo. E vai fazer como estão fazendo hoje em dia. A fotografia e mesmo o vídeo, as câmeras, isso foi muito legal, foi para a mão de todos. São Francisco Xavier é esse exemplo. Então eu acho que serve, no meu caso, para falar dos filmes, por exemplo, ou das fotografias, ou das expressões artísticas mesmo. A escolha de estar aqui em São Francisco Xavier, vivendo esta vida rural, com esse cheirinho, com esta brisa, ela indica mais ou menos as intenções do fulano. Então, no meu caso, bem devagar, vamos indo. O próximo vai acontecer, mas ainda assim dessa maneira, caipira.
Aí quando você fala caipira, o que é esse cinema caipira, o que é esse festival caipira? Porque o que eu estou vendo hoje, porque assim, às vezes eu estou sendo bem filho, não vou poder dizer o que eu estou sendo, mas assim, porque eu vejo isso, eu entro, por exemplo, num baita mercado, super, né? Sim. E de repente eu vejo lá, ovos caipira. O triplo do preço daquela coisa. Aí venho passear, Claro. coisa, caipira, 5 vezes. O que é o caipira? O que é essa coisa do cinema caipira, música então, caipira, dança caipira? É um movimento mesmo, é o tempo, é a valoração, são os valores que se dá para as coisas da vida. Isso me atraiu. Eu sou um cara urbano, eu passei minha vida inteira em São Paulo. Só que eu venho para cá, eu dou um valor tão grande a isso que eu sinto o que é caipira. Eu vivo, para mim é muito nítido. E não é o ovo caipira, né? Apesar de que eu sei distinguir muito bem o que é um ovo caipira, e eu compro o ovo caipira aqui. Mas é importante dizer isso, ou você sente verdadeiramente na pele, se integra e, mais do que tudo, respeita a natureza e o movimento rural e o movimento de uma vida dessa e tal, você vai ter esse termo bem acomodado nas coisas, sabe? E não... eu não tenho que reclamar ou que apontar para a modernidade ou para as coisas urbanas. Elas existem e elas ajudam muito em muitos aspectos. E nesse sentido, por exemplo, geralmente quem está no comando desse ônibus, lembra que eu estava falando de itinerário? Geralmente é um cara, por exemplo, querendo construir um prédio de 1 quilômetro. Tem um outro cara que... Eu estava vindo na estrada, a gente está falando de está difícil. Conserveiros. Mas logo na entrada me chamou a atenção aqui de São Francisco Xavier. Eu tive aqui, quanto tempo? Foi antes da pandemia. Eu olhei, eu não conheci, sinceramente. A hora que eu entrei e vi aqueles ônibus, tudo derrubado, etc. e tal. Por que eu estou perguntando isso para você? Existe essa concepção e quem está no volante do ônibus tem como chegar a essa concepção? Porque o que nós estamos vendo hoje é complicado, né? Porque a gente pode até querer ir para determinado lugar, mas o motorista, se ele resolve parar ou ir... Eu entendo o que você fala. Eu sinto que o planeta verdadeiramente está indo para uma direção específica, nós estamos vendo, né? Nos resta, ou pelo menos a mim, me resta, de tudo que eu aprendi até hoje, eu vivenciar as melhores coisas que a vida me dá. E me dá mesmo, de presente, né? Eu tenho que vivenciar isso nesse meu restinho de vida que eu tenho. Puxa, tenho mais de 58 anos, você acha que é pouco? Tá muita coisa para você, velho. Mas e aí? E aí você quer... Bom, só para eu fechar pelo menos essa coisa. Nós temos um conhecido querido em comum, pela nossa idade, o Abu Janra, querido Abu. Sim. Ele terminava as entrevistas perguntando: o que eu não perguntei que você gostaria de responder? Não, você perguntou bastante, hein? Eu sempre continuo chato, né? A gente se conheceu lá. Eu preciso parar com essa história de chato, porque já me corrigiu. Rigoroso. Rigoroso? Não, você perguntou bastante. Mas o que faltou? Não, acho que foi isso mesmo. Sobre o tema principal, que é o cinema caipira, eu volto a dizer, quando você se entrega em busca de uma vida mais simples, em virtude do que temos hoje, uma coisa mais simples, mas com profundidade para a alma,
eu vou fazer as coisas dessa maneira. O que é alma? Você falou para alma, mas o que é alma? Tudo aquilo que eu não preciso fazer para pessoa alguma. Eu não tenho que ficar fazendo nada, nem um filme, nem uma fotografia, nada para as pessoas verem, para as pessoas. Eu não quero, eu tenho que fazer por mim, para minha alma, para eu me sentir bem. A minha escolha de ter vindo para São Francisco Xavier é como a minha escolha de ter feito o filme do Conserveiro e como foi a minha escolha para fazer o filme para o Vitor Leonardo. Então eu acho que é isso. A coisa da vida caipira, da vida simples, a coisa do sentimento da alma, de ter amigos. Que é? O que você quer? De ter amigos assim. A gente veio na estrada, e teve um rapaz que veio do meu lado no carro me enchendo o saco, que ele estava doido. Ele falou, cara, eu queria muito fazer uma pergunta pro Pio e tal. Pode perguntar, Du, o que você queria saber? Edu, pode falar, velho. Você falou pra mim, falou, não, queria saber do Pio. O que foi que você falou? Onde a gente vai almoçar? Tem que ter arroz e feijão. Que cinema é esse? Nosso cinema está muito mais próximo, o cinema no interior. Será que está muito mais próximo desses grupos de teatro, desses movimentos populares? Ou será que o nosso cinema está mais próximo desse mercado?